Como é que é? Olha, já estou a filmar. Já vem a filmar e tudo? Fiquei este bocadinho do início. Está tudo bem? Tudo bem? Prazer. É o costume. É o costume, é aquele minutinho. Não incluas esta parte. Claro que Tu és campeão em incluir estas partes. Vai ser no final. Bora. Bem-vindos a mais uma entrevista da rúbrica Entrevistas de Elite. Hoje temos connosco o Mário Costa e não estamos no Cycling District, como temos estado. Mário, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Na verdade, estamos na First Bike, que é a nova casa aqui do Mário, mas já lá vamos explorar. Para quem ainda não conhece o Mário, ele é uma das maiores lendas do ciclocross em Portugal e vamos descobrir um bocadinho mais sobre ele hoje convosco. Mário, começo já com uma pergunta para ti. Diz que quem sobrevive ao ciclocross consegue fazer qualquer coisa na vida. Tu és a prova disso? Olá a todos, bem-vindos, mais um vídeo aqui. Essa pergunta, se fosse há 2 semanas atrás, eu diria que sim, mas agora, depois de ter corrido a maratona, é um bocadinho diferente a minha resposta. Sobreviveste à maratona? Eu sobrevivi à maratona, mas foi à pele, por isso eu acho que o ciclocross é demasiado fácil comparado com a maratona. Mudei aqui um bocadinho a perspectiva. Fizeste uma maratona, como é que foi a tua preparação? A minha preparação foi muito pouquinho. Eu, quando decidi que queria fazer uma maratona, pensava que iria treinar bem mais. Acabei por treinar pouquinho e à última da hora acabei por me magoar aqui numa perna e fui correr com muitas dificuldades, mas consegui terminar. Contudo, não consegui fazer aquele tempo que eu queria. Apesar de que não fosse muito importante. 3 horas? Sim. É daquela típica marca, mas isso é um bocado irrelevante. O importante é que sobreviveste, fizeste a maratona nessas condições e na próxima certamente que vai haver a próxima. Não sei se vai haver a próxima, não sei, vamos ver. Olha, e voltando ao ciclocross, porquê é que se diz que o ciclocross é para realmente homens duros? Sim, porque Homens com H grande, claramente. Normalmente nós fazemos essa modalidade no inverno e, como tal, a temperatura, a chuva, joga aqui um papel importante e por isso é muito difícil. E depois também porque os treinos para essas competições também são no inverno, naturalmente, e por isso acaba por complicar aqui bem mais as coisas e depois a lama, a dificuldade, a intensidade, a corrida, é tudo muito complicado. Acaba por ser sempre muito mais duro do que, como é óbvio, por exemplo, comparando com uma coisa que eu gosto mais, que é a estrada, com bom tempo, sem chuva, não tem nada a ver. É outro campeonato. E é que depois do treino, ou seja, depois de toda a agressividade do treino, tu ainda tens que lavar a bicicleta, ou seja, a nível de manutenção é muito mais agressiva também nesse campo. E pior do que lavar a bicicleta é lavar a roupa, os sapatos e o capacete. Exatamente. Isso sim é pior. Olha, por falar em dureza, qual foi, se calhar, a prova mais dura? Tu tens um leque gigante e depois já te vou fazer aí uma pergunta também mais sobre o teu palmarés, mas se calhar qual foi aquela prova mais dura que fizeste, uma que tu, sei lá, a meio ou antes de acabares tenhas pensado, pá, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu quero é desistir. Sim, essa pergunta tem muito sumo. Eu se calhar destacava a primeira etapa da Andaluzia Bike Race 2012. 2012. Estávamos a competir na altura para qualificar Portugal para os Jogos Olímpicos de 2012 e eu lembro-me perfeitamente foi a única vez que eu parti um osso na bicicleta. Foi nessa altura e o que é que partiste? foi justamente antes dessa competição. Parti a cabeça do húmero, mas só descobri um mês depois. Vê lá. Portanto, faltavam 3 ou 4 dias para iniciar a Andaluzia Bike Race e eu fui tive essa queda. Tenho uma história também por trás, porque eu iria andar de bicicleta de enduro nesse fim de semana e optei por não ir andar para não correr riscos antes da competição e acabei por cair na mesma e partir a cabeça do húmero. Fiquei magoado, fui para o hospital, não andei mais na bicicleta dali. Mas não detectaram nada? Não detectaram nada e eu fui correr a Andaluzia passado uns dias e mal arrancámos, eu não conseguia mexer o meu braço mais que isto. E eu tinha que pegar com a outra mão, pôr o braço no guiador e começar a etapa. No abastecimento não conseguia pegar em nada deste lado, tinha que pegar do outro. Pronto. Uma série de peripécias. E eu, a primeira etapa... Mas tu conseguias exercer força, ou seja, não conseguias mexer o braço, mas conseguias agarrar a bicicleta, não, era só apoiar Ia só mesmo. pausado.
E então lembro-me que aquilo era uma semana de competição e eu iniciei no primeiro dia logo de todos, toda a gente com muita vontade, não é? Toda a gente a arrancar rápido. Lembro-me de arrancarmos a primeira parte em Alcatrão, mal entramos numa zona de Olival, essa corrida era em duplas, ainda hoje é. Fizeste com quem na altura? Com o Ruben Almeida. Ok. E nós íamos a toda a velocidade para aqueles olivais fora. Eu lembro-me perfeitamente de ir sempre à procura de onde é que estava o meu parceiro, não é? Porque nós tínhamos que ir juntos. Tu sempre assim a ver onde é que estava o teu parceiro. E a dada altura eu sabia que estava à frente do Ruben, não é? Ou seja, eu sabia que ele vinha atrás de mim. E ele vinha atrás de mim a acelerar ao máximo que conseguia entre toda a gente para ir o mais próximo de mim possível. E eu, no meio de uma reta de olivais, acabo por salta-me um arame, entra-me na roda de trás, o arame parte um raio, por sua vez fura a fita tubeless da roda e eu fico com o pneu completamente vazio. E eu estou do lado direito e o Ruben está a passar do lado esquerdo a alta velocidade e eu estou a berrar por ele e ele não consegue ouvir, com o barulho do pelotão, com aquela turbulência toda. Ele passa direto, a acelerar ao máximo para ir o mais junto possível de mim, por isso está fácil de perceber que ele, até ao primeiro abastecimento, foi completamente a fundo, a ver se me encontrava, e eu parado a tentar, sem conseguir mexer um braço, a tentar tirar um raio, que estava tudo enrolado, aquilo, tirar um raio, meter uma câmara de ar, encher a câmara de ar, e arrancar novamente. Que loucura, mas conseguiste fazer? Eu consegui fazer, passaram largos minutos, quando eu arranquei já estava as estradas abertas, já não tinha passado o pelotão completo, já estava a estrada aberta, já não havia polícia, já não havia ninguém nos cruzamentos, e eu sozinho por ali fora. E fui até ao primeiro abastecimento. Quando estou a chegar ao primeiro abastecimento, está o Ruben virado para trás, a olhar para mim à minha procura. Porque tinha-lhe dito que eu não tinha passado no abastecimento. E concluíste a prova? Concluímos. Ainda depois ficámos bastante atrasados nesse dia, perdemos para aí uma meia hora, algo assim, e depois fomos recuperando dia a dia até ao final. Não me recordo agora a classificação. Obviamente, 2012, vê lá. Irem aí googlar, mas sim, foi engraçado porque fomos recuperando depois sempre posições todos os dias, porque estávamos muito atrasados, mas eu vim de lá sem... 3 anitos de vida devo ter perdido ali, porque sem comer e sem dormir, porque eu não conseguia comer com o braço como estava, custava-me comer. Depois custava-me dormir porque não conseguia, mais o cansaço da prova. Eu quando vim de lá disse, é impossível isto. Andei mais 2 semanas em fisioterapia intensiva e continuava... Só depois é que descobriram que estava partido? Exatamente, eu continuava a ter imensas dores. E só quando ao final de um mês eu continuava a acordar de noite com dores, disse isto é impossível, eu tenho que ter alguma coisa aqui que não pode ser. E fomos fazer uma ressonância e aí sim. Mas ou seja, inicialmente achavas que era literalmente só magoado do impacto e afins? Sim. E com isso avançaste naturalmente e só depois é que detectaram a fratura. Surreal. A minha grande questão para ti é, como é que, obviamente, havia um objetivo maior, que era o apuramento para os Jogos Olímpicos, era isso que realmente te manteve vivo na prova? Sim, completamente. Se não tinhas desistido, provavelmente. De outra forma, nunca teria continuado. Eu continuo aqui perplexo, como é que se faz? Depois dessa peripécia logo no arranque, tu ainda fazes mais uma semana de provas. Uma semana de competição. É surreal. Pronto. Sim, eu também não conseguiria perceber se me tivessem contado. Só consigo perceber porque de facto me aconteceu. A partir daí, surreal. Olha, lembro-me também no outro dia que tivemos a falar em off, falarmos do Mountain Quest. Tu fizeste o ano passado? Foi o ano passado, Mountain Quest. O teu primeiro, não é? Primeiro. E eu recordo, é engraçado porque nós nesta rubrica já falamos de Mountain Quest, nomeadamente já entrevistamos uma das lendas, o Tiago Clamote. Verdade. Épico. E tu na altura, talvez foste a única pessoa com quem eu falei até à data que me disse, se calhar foi mais fácil do que o que eu estava à espera. Isso foi quê? Porque tu estavas com umas expectativas de encontrar muita dificuldade e depois estavas bem preparado e acabou por ser fácil? Não, acho que tem a ver com o ponto de partida, com o respeito que eu coloquei no desafio. Porque eu toda a vida treinei para 1h30, não é? De competição e sabia que estava completamente fora da água ao participar no Mountain Quest. E sabia que não estava de todo preparado. Para quem ainda não viu 8, 9 horas, não é, de prova? Mais. Demorei 10h30 logo assim no ano passado. Ou seja... Não foste a fundo. Eu não tinha a completa noção da dificuldade que seria e por isso então estava a respeitar demasiado. Se calhar
Este ano pode-me sair ao contrário, porque penso que aquilo é um passeio no parque e estou muito menos preparado que no ano passado e se calhar não é um passeio no parque. Mas este ano vais então. E tens assim algum objetivo? Este ano vou e tenho o objetivo mutante na minha cabeça. Espetáculo. Se calhar podes pedir umas dicas ao Clamote. Não sei se vocês conhecem. Sim, diretamente, sim, certamente que sim, não é? Sim. Mas o Clamote é... Eu não vou pedir porque eu não quero que ele me engane. A alcunha dele é isso, é o mutante. E, portanto, se tiverem mais curiosidade sobre o Mountain Quest, podem ver, porque nós falamos na entrevista com o Clamote mais sobre essa parte, mas depois do Mountain Quest eu vou-te ligar para perceber se realmente agora respeitaste a menos e se mudaste a tua perspectiva. Mas certamente uma coisa eu tenho a certeza, que é vais bater o tempo das 10h30. Se calhar não, como vou com um objetivo mutante, não sei. Pois, exato, ok. Não Tens sei. o endurance Não sei. maior. Olha, em cadetes ou júniores, eu não tenho bem a certeza, eu recordo-me termos falado que os teus rivais, se calhar na data, era o Júlio e o Fábio Oliveira. Sim. Era cadete júniores, não é? Tá certo. Os 4 anos, sim. Espetáculo, pronto. 4 anos de rivalidade. O Júlio, principalmente o Fábio, têm treinado regularmente no Cycling District Indoor. A minha questão é, se eles se desafiassem para uma corrida indoor, tu aceitarias para reviver essa rivalidade? Facilmente. Facilmente. Então acho que ainda não falei com o Fábio nem com o Júlio, mas consigo anunciar unilateralmente, pelo menos, que vamos ter esta edição. E quando o fizermos, vamos documentar e colocar no YouTube. Nós estamos a pensar fazer aí umas corridinhas giras. Sim. E reviver, se calhar é voltar 15 anos atrás, não é? Sim. Acaba por ser interessante. Agora, fora de brincadeiras, como é que era a vossa rivalidade em cadetes júniores? Era que por vocês estarem muito taco a taco? Sim, era bonito. No fundo de tudo era muito interessante. Hoje, Assim, alguma coisa que tu queiras partilhar, que te recordes? eu recordo-me que a nossa rivalidade começava e terminava no apito, estás a ver? Assim que Ou seja, era sempre taco a taco. antes de começar, estávamos na conversa sobre o jogo do Porto do dia anterior, Exatamente. completamente na boa, e passado uns segundos arrancávamos e já estávamos a competir. E quando terminava, terminávamos, voltavam a ser amigos. já estávamos a comer batatas fritas e uma Coca-Cola em conjunto, estás a perceber? Ou seja, tipo, essa parte bonita é que me deixa algumas saudades. Pronto, acho que se calhar não conseguimos, pelo menos eu não consigo, reviver essa rivalidade na terra ou na lama. Sim. Mas pelo menos no indoor pode ser que traga aqui algumas memórias giras. Sim. Olha, tu também vais treinar no Cycling District e, portanto, esta parte é mais para introduzir a parte do indoor. O ciclocross acaba pela intensidade e pela duração ser muito parecida com as corridas de indoor de alta competição, que estamos aqui a falar de 1h30 também, ainda por cima entra-se sempre muito a fundo, vive-se de intensidade, explosão, como um bocadinho o ciclocross, não é? O meu ponto é, o que é que para ti é atrativo no indoor? É a parte da diversão? É a parte do treino estruturado e eficiente? Sim, eu neste momento, como não treino estruturado, não é muito por aí, é mais pelo divertimento que isso traz, por ser uma coisa diferente, não é? Porque não é uma coisa comum para mim, é uma novidade, e também, claro, por termos essa diversão de estar ali em conjunto com outras pessoas, ligados ali, não é? Que de outra forma era impossível, e por isso eu acho que é muito divertido. E eu sempre que já estive lá várias vezes contigo e com outras pessoas, diverti-me sempre bem mais do que se estivesse em casa a fazer isto ou aquilo, não é? Portanto, fazer um treino à moda antiga ali nos rolos, sozinho, fechado. Isso no não entusiasma ninguém, não é? No escuro. Por acaso acho que isso é interessante, porque continuo a falar com muita gente que tem alguma aversão ao indoor, porque pensa no indoor como treinares na cave, escuro, só em rolos, sem olhar para nada, Claro. como uma coisa secante, onde só estás a cumprir horário. Sim, e hoje em dia o indoor evoluiu muito, tens a parte da imersividade, tens a parte de ver as tuas métricas todas direitinhas, das corridas uns contra os outros, e acho que também pode trazer diversão. Boa, então vamos certamente fazer umas coisas muito interessantes. Se calhar voltamos um bocadinho atrás, ao início da tua carreira no ciclocross. O que é que te atraiu e o que é que te motivou a ser atleta de ciclocross? Sim, em primeiro lugar. Eu comecei no BTT e estava dedicado ao BTT, e depois, a dada altura, surgiu
ou ressurgiu em Portugal a modalidade de ciclocross, porque já tinha existido há largos anos atrás, e começámos a partir daí a fazer algumas competições de ciclocross. E, Quando é que ressurgiu? Mais ou menos. 2010. Ok, 2010, pode ser? interessante. 2010, sim, 2010. 2010. E quando recomeçou, tu E também... eu recomecei logo na primeira competição que houve, e depois daí em diante fui estando sempre ligado. O que é que te puxou na modalidade em particular? Porque é a componente técnica, o desafio de controlar a bicicleta em condições tão difíceis, esse é o principal. E depois a adrenalina da competição ser mais acentuada ainda que no BTT, porque são corridas mais curtas, com menos dificuldade física, logo andamos mais agrupados e qualquer detalhe pode decidir uma competição. E essa adrenalina extra, digamos assim, calha-me bem, sabe-me bem. E como espectador, agora nós também já vamos abordar esse tema, mas neste momento tu saíste ou terminaste a tua carreira, Sim. mas como espectador é também a modalidade que mais gostas de ver? Sim, sim. Por teres praticado ou porque achas mesmo Por que essa é competitividade, pela força que o detalhe tem, percebes? Porque o detalhe ali conta bastante, pela questão tática também, e acho que das modalidades dentro do ciclismo que eu mais gosto de ver. Tu foste várias vezes campeão nacional. Fala-nos um bocadinho do teu palmarés e a minha pergunta mais direta é qual foi o título de que mais te orgulhas enquanto profissional? O título que eu mais me orgulho de longe é o título nacional de elites que ganhei em Vila do Conde, perto mesmo da minha casa. Pois, tu és de Vila de Conde, não é? E esse é de longe o dia mais bonito que eu recordo. Que memórias tens desse dia? Não consigo explicar ainda hoje, estes anos todos depois, eu não consigo explicar aquilo que eu senti durante a corrida. Não, a maneira como foi o primeiro ou segundo dia de toda a minha carreira que eu corri mais concentrado. Porque tinhas aquele objetivo, sabias que corrias em casa, tinhas ali família, amigos. Não consigo explicar o porquê, apenas sei que foi. Eu não via, só me lembro de ver o pneu da minha roda da frente, não me lembro de mais nada. Ou seja, estavas ali numa concentração tão profunda, sabias qual era o teu objetivo e, portanto, era para aquilo que tu... Sim, só estava assim, completamente assim. Tinhas família, amigos lá também? Sim, mas a família tenho sempre, mas muitos amigos, muitas pessoas Mas mais sentias próximas. que esse calor humano também te galvanizou? Não, eu estava em missão, eu não consegui os ver, nem ouvir. Foi mesmo, estavas foco total? Total. Fantástico. Como nunca senti noutras competições que estava igualmente focado, mas àquele ponto de foco, nunca... Talvez um outro dia que eu tenha sentido um foco parecido com esse. Mas de resto, resto, nunca nada parecido. espetacular. E tu, internacionalmente, também fizeste algumas coisas, não é? Sim. Qual foi, assim, a prova, o resultado também que mais tens memória? Ou melhor memória? Eu recordo-me de várias corridas fora de Portugal, em fases diferentes da carreira, logo na parte inicial, em júnior, que eu fiz parte da nossa geração de ouro, não é? Porque já ouvi várias vezes isso por aí, mas nunca vi. Ouvi, mas nunca vi. Não sei. Se calhar também não vou chegar a ver outra coisa parecida não é por ser eu, mas com a geração que nós tínhamos em júnior de BTT, comigo, com o Ricardo Marinheiro, com o David Rodrigues, nós fizemos coisas muito importantes e muito, muito interessantes que na altura se calhar não tiveram o devido valor. Agora à distância consigo ver as coisas de outra forma e Mas porquê é que sentes que não tive o devido valor? Porque hoje vejo coisas muito que não sequer se assemelham a isso, a serem valorizadas de outra forma que nós na altura não fomos. E eu lembro-me de nós, por exemplo, na Taça do Mundo de Madrid, o David Rodrigues ganhar, eu fazer quarto e o Ricardo Marinheiro fazer sétimo. Por exemplo, colocámos 3 portugueses no top 10 de uma Taça do Mundo de Júniores. Não me lembro de ver alguma coisa parecida com isso. Mas a falta de reconhecimento é que é na imprensa, na federação, a que é que te referes em particular? Da comunidade em si, de tudo no geral. Okay. Acho que hoje, com um resultado que nem se aproxima disso, não é 3, é 1, que nem se aproxima disso,
parece que já fica todo mundo satisfeito e já fica todo mundo será- muito contente. O que é que tu achas que foi a razão para não haver o devido reconhecimento nessa altura? Não sei, se calhar o nosso desporto ainda era mais pequeno que o que é hoje, continua a ser pequeníssimo, mas na altura se calhar ainda era mais pequeno e ninguém... Ou então pensavam que a partir dali ia ser sempre melhor que aquilo e se calhar Eu ia te perguntar não isso, que era perceberam que aquilo realmente era se calhar o o pico, pico. não sei. Pois, eu ia te perguntar um bocado isso, não é? Que era, podia ser uma questão de expectativas, podia ser realmente que a modalidade e estes resultados passavam nos pingos da chuva, porque não tinham assim muita visibilidade. Hoje, acho que podemos dizer que foi crescendo, não é? Sim, Essa mesma visibilidade. É pena que, obviamente, não tenhas tido, ou vocês, os três, tenham tido esse reconhecimento. Nessa altura, ou seja, que estavas, se calhar, no pico da tua carreira, como é que eram os teus treinos de dia a dia? Sim, eu lembro-me da diferença que foi, da evolução que houve, porque 20 anos não são 20 dias. Pois, 20 anos não são 20 dias. E eu fizeste 20 anos de... lembro-me de iniciar a competição e de treinar por 3 zonas de intensidade. Baixa, média e alta. Era isto. Mas E, hoje em dia já evoluiu bastante, não é? hoje em dia, quando se começa a falar com alguém que está-se a iniciar no ciclismo hoje, já tem não sei quantas zonas, não sei o quê, de potência, de não sei o quê, já estamos a uma complexidade brutal comparada com aquela que eu tive no início. Não é? Tu ainda te recordas, ou seja, como é que dividias os teus treinos entre essas 3 zonas? Sim, sim. Era apenas por velocidade, não usava banda cardíaca, não tinha 14 anos, não usava banda cardíaca, não havia GPS, não é? Usava uns conta quilómetros, tipo, coisas assim, conta quilómetros com fios. Ou seja, coisas completamente surreais nos dias de hoje, mas que eu parece que foi ontem, mas já foi há 20 anos. E essas coisas todas fazem com que seja diferente. E eu fui apanhando essa evolução toda. O nosso desporto, o BTT, nomeadamente, era muito mais de resistência e não tão de força como é hoje. Essa transição foi Por serem provas mais longas? mais ou... longas, mais aeróbicas, não é? E começou-se a inverter um bocado isso nos últimos anos. E eu passei essa transformação toda. Eu lembro-me que quando eu iniciei a minha experiência na modalidade, nós não treinávamos ginásio, não é? E quando eu terminei a minha carreira tinha que treinar ginásio necessariamente 2 vezes por semana. Portanto, tudo isso foi mudando ao longo do tempo e aquilo que era mais ou menos o meu dia-a-dia era de manhã treinava ou de bicicleta ou ginásio e depois à tarde, conforme, treinava a outra parte, não é? Isto 2 ou 3 vezes por semana. E depois utilizava muito pouco comparado com os meus colegas a bicicleta de estrada. Utilizei sempre muito mais a bicicleta de montanha, muito mais. E depois muito também... Treinar a técnica também é muito importante. Exatamente. Muito O que é que a estrada dá? Ou seja, hoje em dia vê-se muita gente também treinar a estrada. O que é que dá adicionalmente? Sim, a estrada tem mais a ver com a questão do... nós normalmente no BTT utilizamos uma transmissão que tem menos andamentos que uma de estrada, não é? Ou seja, que uma de estrada permite-nos ter uma pedalada diferente da pedalada do BTT. Também é uma bicicleta que conseguimos pedalar mais comodamente num período mais largo de tempo, não é? Vamos com uma bicicleta de estrada, é diferente de uma bicicleta de montanha. E eu sempre fui muito de treinar na bicicleta própria de competir e não tanto na bicicleta de Mas estrada. a malta, desculpa, treina também por causa disso? Ou seja, para treinar horas, volume, endurance? Também para andarem com um grupo que é muito mais fácil, não é? Okay. Eu fui sempre muito solitário na minha parte do meu treino porque sempre fui muito rígido com o que tinha que fazer e não tão flexível. Na parte final da carreira, se calhar um pouco mais flexível, mas na parte central mesmo, não tanto. Era demasiado rígido com o que tinha para fazer e comigo próprio, exigente ao máximo, e então concentrava-me muito naquilo que tinha que fazer e muito sozinho para não depender de me encontrar com este colega ou com aquele, Claro, isto ou aquilo. claro. Ou seja, fui sempre muito solitário no meu treino. E depois eles potencialmente não te conseguiam acompanhar, não é? E tu ficavas-te a sentir mal e, portanto, depois já não fazias o teu treino como deveria de ser. Sempre tiveste treinador? Sim,
sim. Até E a na, parte de na parte nutrição? final da carreira, não. Na parte final da carreira, não. Pois, mas nessa parte central em que eras muito rígido, Sim, sempre. não é? Sim. Aí sim. E a parte de nutrição? Foi uma coisa que alguma vez levaste em conta? Porque hoje em dia está muito na voga, não é? Sim, sim. É uma das coisas também que eu há bocado em brincadeira dizia que acabava a corrida e estava logo a comer batatas fritas e Coca-Cola com o Fábio. Era tipo, isso é das coisas que mais mudaram também no nosso desporto. Essa necessidade das coisas se fazerem de forma mais controlada e mais séria. E para mim não foi uma dificuldade essa transição. Acabou por ser progressiva e ao longo do tempo eu recordo-me de andar de balança a pesar a comida e tudo mais. Nunca fui muito obcecado com isso, porque também, por norma, não tinha essa necessidade. Já com aquilo que trabalhava estava bem dentro do pretendido, mas recordo-me que isso passou a ser uma realidade e sinto que hoje ainda é mais. É tudo ao milímetro, não é? Sinto que hoje ainda é mais aprimorado, mas para mim eu noto que ainda hoje, um ano depois de ter deixado de competir, ainda mantenho muitas rotinas de alimentação como se estivesse a competir e a treinar. Noto que tipo, não consigo fazer de outra forma. Mas isso porque sentes que a educação, vamos dizer, nutricional, que foste tendo ao longo do tempo, tu de alguma forma absorveste e Sim. acabas por continuar Sim. com os mesmos princípios, não é? Sim, sim, com as horas entre as refeições, com o tipo de alimento, com a hora do dia, sim, muito isso. Acho que esse é o desejo de qualquer pessoa, que é depois de ser profissional manter o rigor e o conhecimento. Sim. O conhecimento mantém-se, desculpa, mas o rigor Claro. como quando eras profissional. Sim, consegue. não tenho necessidade disso, mas para o meu bem-estar é uma coisa que me sai naturalmente, estou confortável assim. Às vezes dou por mim e falo, porquê que eu estou a comer este iogurte natural? Podia estar a comer aqui um iogurte de sabor, de chocolate ou não sei o quê, porquê que eu estou a comer este iogurte natural? Não sei. Tudo É vale porque a me pena. sabe bem. Exato, eu acho que tu te habituaste, não é? E se calhar focas-te mais na parte do bem-estar do que na parte do sabor. Exatamente. Eu, não sendo profissional, eu já sinto muito isso hoje. Quer dizer, estás a comer isto? Tu gostas disto? Eu, tipo, não gosto, mas eu tenho que comer. Exato, Sabes? ou seja, procuras a nutrição e não o sabor, E não é? como tu passaste anos e anos a comer coisas que não gostavas, por dizer assim, e que fazias porque tinhas que fazer, agora fazes igual, tipo, nem te apercebes do que é que estás a comer. Às vezes eu dou por mim, porquê que eu estou a comer isto? Completo. Tipo, não tenho necessidade, eu não vou ter prova amanhã, daqui a 2 dias, não tenho necessidade de estar a comer isto. Mas habituaste. Mas a educação está lá, sabes? Sim, sim. E faz todo sentido, porque depois é esse tipo de coisas que te dão bem-estar e acho que a sociedade, isto se calhar é uma conversa para outra altura, mas a sociedade foi adquirindo hábitos muito, muito maus para a saúde, não é? Sim. E acho que hoje em dia, lá está, a parte do sabor, independentemente do que tem aquela comida em particular, acaba por ser o primário. E um bocadinho mais de equilíbrio era bom para todos, não é? Enquanto sociedade, eu diria. Olha, durante estes 20 anos que tu falaste, houve momentos em que tu pensaste em desistir, parar, sentiste algum momento mentalmente muito exausto? Mentalmente, se calhar não. Porque eu sempre fui muito equilibrado na gestão da carreira. Ou seja, tenho que agradecer principalmente à minha família, mesmo muito um agradecimento espetacular, porque foram as pessoas que me guiaram sempre, não é? E para além de me guiarem, deram-me o suporte necessário para eu poder competir durante 20 anos. E eu hoje, à distância e às vezes olhando para outras carreiras, vejo outros atletas que tinham mais potencial do que eu e não conseguiram mostrar, porque não tiveram as pessoas certas com eles para lhes permitir isso. E eu sou um felizardo por isso, porque toda a minha família sempre remou junto comigo e eu agora só consigo mesmo agradecer, porque é de facto uma coisa importantíssima. E eu tive momentos em que pensei em desistir mais cedo, acabei por não desistir, nomeadamente em 2016, depois de não ter ido aos Jogos Olímpicos,
foi, eu tinha já a bicicleta, não era meia, mas mais de meia já pendurada, mas a minha família não fez com que eu não desistisse por aí. Ou seja, E viste o obstáculo, mas fez-te levantar a cabeça e continuar a trabalhar. Recordo-me perfeitamente dessa altura e hoje sinto que ainda bem que eu não parei por aí, porque ganhei muita coisa, diverti-me muito, conheci muitas mais pessoas, muitos mais campeonatos, tudo, uma vivência espetacular ainda depois disso, portanto, de 2017 para a frente, por isso ainda bem que não fiquei por ali fico satisfeito por não ter parado ali. Mas em 2016, se calhar foste exigente demais contigo próprio, ou seja, definiste essa meta. Foste tu contigo próprio ou foram as expectativas, porque sentias que defraudaste expectativas a alguém à tua volta? Não. Eu comigo próprio, sempre de dentro de mim. Sempre. Acho que se calhar essa tua exigência também te fez conquistar aquilo que tu conquistaste, não é? Sim. Mas acho que o reverso da medalha também é quando há frustração, Claro. depois sentes mais. Mas ainda bem que não paraste. É o difícil disto, é o equilíbrio. Sem dúvida, sem dúvida. E pá, ainda bem que tiveste o suporte familiar que tu disseste, não é? Porque a malta que está à nossa volta é aquela que... Porque nos dias bons está toda a gente para aplaudir, não é? Mas Nem é naqueles dias maus. Nos dias bons não é preciso aplaudir. Pois, tu consegues. Nos dias bons não precisas de aplaudir, tu precisas nos dias maus. É verdade, é verdade. E eles acontecem muito mais frequentes do que uma muito pessoa imagina, não é? Mais. São muitos mais os dias. Eu ao longo de toda a minha carreira tenho cerca de 35 ou 40, nem sei bem agora, vitórias em corridas internacionais e eu corria 15 ou 20 por ano, por isso está fácil de ver. Claro, obviamente. Está fácil de ver. Obviamente. Mas é tudo a resiliência, a própria consistência, levantar a cabeça e ir para a próxima da melhor forma que consegues, não é? Física e mentalmente, que é muito importante. Terminaste a carreira recentemente, estamos aqui a falar de algumas dificuldades. Para muita gente foi inesperada esse término de carreira? Era uma coisa que já estavas a pensar há algum tempo? Não era para ser assim de todo. Qual foi o gatilho? De todo que não era para ser assim. Eu já há alguns anos que vinha a pensar nisso, não tinha uma data definida, em concreto, mas não era para ser assim tão cedo e tão de repente, era para ser um bocadinho mais à frente. Tinha ainda outros objetivos por conquistar, que não conquistei, nem vou conquistar mais, porque eu não quero. Acabei como eu gostava de acabar, apesar de não ser como eu tinha planeado acabar. Eu, no ano passado, no ano em que terminei, competi até maio e tinha 5 vitórias internacionais conquistadas. Portanto, igualei o meu melhor registro de sempre, com 5 vitórias internacionais num ano. Tinha o objetivo de o bater, não consegui. Fiquei perto, por isso estou satisfeito por isso, mas não queria sair triste com o meu desempenho, não queria sair desanimado, queria sair contente, satisfeito e foi isso que aconteceu. Saí com 5 vitórias, a sentir que podia ter ganho mais, eu é que não quis e quis parar por ali. Portanto, decidiste sair na mão de cima completamente. Completamente. Não é? Poderia ter... Mas houve assim algum gatilho que de alguma forma apressou? Houve vários. Pessoalmente acabou por ser motivos pessoais mesmo que me fizeram forçar um bocadinho essa situação, mas também já estava mais do que pensado e por isso foi assim. Eu já tinha decidido isso no início do ano e depois competi até maio e depois não queria mais. Isso para mim. E hoje, nos dias de hoje, sinto que foi na hora certa. Fantástico. E isso é que é importante, estares com paz de alma contigo mesmo, não é? Sim. Eu, inicialmente, quando deixei de competir profissionalmente, pensei que não ia conseguir deixar de competir de forma amadora, mas acabou por se verificar o contrário e por isso é que isto também é bonito, o desporto, e eu gosto destas histórias. E eu pensava que iria competir sempre, não ia conseguir ficar em casa e saber que havia competição. E agora
vejo que não, isso não acontece. Foste Ao aprendendo a contrário, lidar com isso. eu fico em casa e não tenho vontade de ir à competição. Interessante. E achas que isso se calhar também pode ser, foi muito tempo a competir, é uma coisa que vais recuperar ou sentes que é um estado de alma em que tu sentes paz, tranquilidade contigo mesmo e mentalmente sentes esse equilíbrio? Não consigo definir muito bem neste momento. Aham. Tenho alguma dificuldade pelo estado da competição em si, em Portugal. O ponto em que chegamos na falta de qualidade das competições, isso deixa-me assim um bocado triste e também faz-me não ter muita vontade de ir competir e muitas vezes de ir ver. E isso não deveria ser assim. Acho que Queres explorar um bocadinho mais essa parte? Ou seja, imagina, se tu pudesses fazer qualquer coisa para melhorar a modalidade em Portugal, não é? Que é o que estás a mencionar, o que é que tu farias assim concretamente? sim, eu acho que a divulgação tem que ser necessariamente diferente. Há muitas corridas de XCO em Portugal, nomeadamente Taça de Portugal, que passam completamente despercebidas. E eu agora, que não estou a competir, tenho uma visão completamente diferente daquela que tinha quando competia. Eu, quando competia, achava que estava a competir numa competição e que tinha um grau de importância. E eu agora vejo, Como estás de fora, estou de não é? fora, à distância, vejo que a importância é muito reduzida. Quem é que tem que trabalhar melhor isso? É a Federação? É os mídia? O que é que tu achas que podia ser feito de forma tangível? Eu acho que como responsável máximo das competições é a Federação e a Federação tem que dar um impulso diferente à modalidade. Acho que muitas vezes, e eu agora vejo que as corridas acontecem e eu nem sequer, Sabes que elas existem. eu sei que elas existem naquela data, mas não tem impacto, não me chega nada. E tu que segues tanta coisa no ciclismo. E não me chega nada. E se houver Ou seja, tens de ser tu a procurar, não é? exatamente. Se houver o Barrada 150 no próximo fim de semana, já me chegou alguma coisa. Pois. Ou seja, alguma coisa está mesmo mal nesse sentido, não é? A coisa deveria se difundir mais naturalmente. E mesmo se quisermos crescer a modalidade, ou seja, se não chega nem às pessoas que gostam, imagina às pessoas de fora, não é? É isso. É muito por aí. É muito por aí. Isso é uma das principais coisas que me fez deixar de competir, foi essa. Foi que estava já cansado de batalhar no sentido de mostrar mais a nossa modalidade a outras pessoas e não estar a conseguir e estar a querer fazer um esforço completamente diferente. Eu não sei, lembro-me de competir e um vídeo no canal do Mário Costa ter mais visualizações que o canal da Federação. Surreal, é verdade. Quer dizer, por um lado é ótimo, não é? Porque a tua marca é muito forte, mas do outro lado também alguma coisa está a ser feita de forma subótima, não é? Não sei, penso que sim. Eu penso. Acho que sim, deveria ter um alcance muito superior. Não é que o teu canal também, tu foste criando a tua marca, mas obviamente aqui. Olha, Mário, sentes que deste tudo no ciclismo ou ainda há lugar para mais no futuro até? Eu vejo o ciclismo como um todo e na competição dei tudo. Esse capítulo está encerrado. Esse capítulo está completamente encerrado. Agora, a competição não sai de mim assim. Eu gosto de competir e compito agora contra mim próprio só. Não com o objetivo de ficar à frente do Zé ou do António, mas com o objetivo de me desafiar a mim próprio e de me divertir. Eu, quando me divirto, vou. Quando não me divirto, não vou. Na parte da organização e afins, assim, alguma coisa que tu gostasses de fazer, para além de competir? Sim. Há alguma coisa que queiras divulgar ou ainda é cedo? Ainda é cedo. Eu percebi pela tua cara. Olha, nós estamos aqui na belíssima First Bike Gaia, com bicicletas maravilhosas. Ainda agora acabaste de mostrar umas bicicletas fantásticas, ali umas Méridas com preços fantásticos, que a malta já pode visualizar. Nós até vamos deixar aqui um link para o website da First Bike, para vocês poderem ver algumas bicicletas. Há aqui negócios incríveis e exclusivos na First Bike, portanto vão lá e vejam. Mas a minha pergunta para ti é, neste momento estás a liderar a First Bike Gaia, o que é que este projeto significa para ti? O que é que procuras a curto e a médio prazo?
neste momento significa muito, para não dizer tudo. Para não dizer tudo. Eu sou assim muito do tudo ou nada, sabes? Não sou, ou melhor, sou ponderado, mas quando vou. Vais com tudo. Quando vou. Demoro a ir, mas quando decido que vou. E eu, este desafio First Bike acabou por me aparecer de forma inesperada. Eu deixei de competir no ano passado. Estive no ano passado a trabalhar ligado ao turismo, na Turisbike. E depois, no final do ano, quando eu pensava que ia descansar um bocadinho depois de todo o ano intenso que tive, com a parte que competi, com deixar a competição, com iniciar a trabalhar e toda a intensidade de trabalhar com o turismo no verão, quando eu pensava que ia descansar um bocadinho na parte final do ano, surgiu o projeto. Surgiu este desafio e eu ponderei bastante. Demorei 3 semanas para aceitar. Não foi 3 dias, foi 3 semanas. E depois, quando tive a coragem de aceitar, aí sim, pronto, agora estou preparado. O que é que te fez o clique? O que é que te deu? Foram várias coisas, eu acho, mas o primeiro é o gostar do desafio, porque eu sou naturalmente assim. Tudo o que me pareça fácil não me desperta curiosidade. Desperta-me curiosidade de coisas difíceis e eu sabia da dificuldade que era este desafio e tinha consciência de que era difícil, por isso é que eu aceitei. E depois também toda a ligação que já tenho à First Bike, não é? Porque logo no início da competição, os meus primeiros apoios, não é? Lembro-me da primeira bicicleta que tive aqui da First Bike, lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, de receber uma Focus. Okay. Lembro-me perfeitamente de um quadro Focus de alumínio cinzento e vermelho, lembro-me perfeitamente. Aliás, ainda o tenho em casa. Então ainda havia essa ligação emocional à marca, ainda não é? O tenho em casa e depois todos os outros anos que competi aqui apoiado pela First Bike, tinha essa ligação também e depois foi o ser... eu estava habituado a um horário feito por mim, muito, e esta transição para o horário fixo, para o rigor, para um mundo completamente diferente, fez com que eu decidisse por que não. E pronto, tens um novo estímulo, não é? Eu ia-te perguntar, estás satisfeito, mas tu não com a escolha, tu agora não tens outra opção a não dizer que sim, que estás. Sim. Portanto, esta pergunta acaba por não ser muito eficaz. Mas não, isto agora fora de brincadeiras, acho que é claro que muita coisa mudou na tua vida. O importante é perceber se mudou principalmente para melhor, não é? Que se conseguiste encontrar na mesma os equilíbrios para fazer as coisas que gostas, andar de bicicleta, divertir-te, desafiar-se com outras coisas como a maratona agora, não é? E parece que estás a conseguir encontrar esse equilíbrio, não é? Sim, eu pensava que ia ser mais difícil encontrar esse equilíbrio. Acabei por rapidamente me conseguir adaptar, lá está, muito da educação que nós temos no desporto, que tens que te adaptar às circunstâncias no momento, rapidamente, não é? E isso fez com que eu me conseguisse rapidamente adaptar a estas novas rotinas e sem grandes dificuldades. Sinceramente pensava que ia ser mais difícil, lá está, como a Mountain Quest. Eu respeitei se calhar um bocadinho mais do que era necessário e então rapidamente consegui encontrar aqui este equilíbrio e estar aqui bem disposto, contente para receber toda a gente e para trazer gente nova para o mundo do ciclismo, que é isso que me motiva muito nesta nova fase, é apresentar o ciclismo e que as pessoas façam ciclismo, que se divirtam em cima da bicicleta, que sintam a liberdade que é andar de bicicleta. Isso é o que me move neste momento. Fantástico, obrigado. Temos aqui N partilhas, se calhar algumas delas quase exclusivas, nesta entrevista. Sim, é a primeira vez que gravo alguma coisa depois de ter terminado a competição. Então, temos aqui a sorte de ter aqui algumas confidências fantásticas tuas. Antes de terminarmos, eu tenho também aqui uma pergunta final, mas antes disso, temos aqui sempre uma secção que fazemos com os nossos entrevistados de perguntas e respostas rápidas. Eu ia-te perguntar se estás preparado para este desafio. Estou sempre preparado. Sempre. Olha, assim, coisas ainda muito fáceis. Idade?
33. Naturalidade, já falaste de Vila de Conde, não é? Exatamente. Altura. 1,83. Peso. 75. 75. Quando é que mediste? Ou quando é que te A pesaste? semana passada. Ah, então ainda está. 75. Tu disseste que mantens o rigor nutricional, portanto eu não acredito que ande a oscilar muito. FTP, alguma coisa que tu vais medindo ou nem sabes? Deixei de usar potenciómetro em maio. Vamos descobrir quando chegares ao indoor. Pode ser. Com pode ser. naturalidade. Vai ser o programa a definir enquanto te divertes, não fazendo os testes Sim, que sim. são aborrecidos. Treinar sozinho em grupo. Tu disseste que gostavas de treinar sozinho, mas preferias agora treinar em grupo ou sozinho? Agora em grupo. Fantástico. Preferes um ritmo constante ou ataques surpresa? Ataque, surpresa. Tem que ser para tornar a coisa mesmo a apimentar, desculpa, tudo, não é? Sim. Tenho aqui 2 montanhas para ti, para te dar aqui a escolher. O Hard Not Pass, em Inglaterra, sabes qual é, não é? Sim. Só para a malta que está lá em casa, se calhar alguns não sabem, mas são 2,6 km, com 315 de acumulado em 2,6 e há ali um troço a 33%, portanto uma coisa louca. Preferes subir o Hard Not Pass ou fazer uma montanha típica como o Stelvio, que tem mais de 24 km, mas são 1.800 acumulados? Nesta fase, Tel. Já subiste alguma vez o Hard Not? Não, mas pelas características nesta fase, Tel. Entusiasma-te um dia vires a dobrar essa montanhazita? Sim, sim, É uma coisa louca. Chegar a 33% sim. é incrível. E aquilo são realmente uma estradinha pequena, até acho que é relativamente perigosa, Claro. mas parece interessante. Eu percebo. Eu nem consigo pensar o que é que são 33% em cima da bicicleta. Tem que ser com uma desmultiplicação também favorável, não é? Sim. Última questão, ou penúltima, na verdade. Corrida na lama, como tu já fizeste muitas, ou estrada a 40 graus? Corrida na lama. O calor... O calor faz-me confusão. Olha, última pergunta. Ciclismo numa palavra. Liberdade. Fantástico. Acho que é a primeira vez que, ao longo destas entrevistas, é a única pergunta que eu faço sempre a todos os entrevistados. Que é repetido. É a única. E acho que é a primeira vez que surge a palavra liberdade e eu acho que é uma ótima definição, sem dúvida. Por isso, olha, obrigado por isso. Uma última pergunta antes de terminarmos. Achas que o ciclismo, em geral, portanto, nestes 20 ou 21 anos que tu praticas, moldou o teu caráter? Sim. E de que forma? Sim, muito. Eu às vezes dizia, nos dias mais difíceis, olha, hoje é dia de moldar caráter. Era mesmo? Dizia muitas vezes. Porque dias difíceis Mas era há muitos. que é a tal resiliência, não é? Sim. Muitas vezes quando não me saía, até a treinar, se eu hoje ia para sair, supostamente ia estar sol ou ia estar isto ou aquilo, e eu ia com uma coisa planeada e de repente fura a roda da frente. Tenho que parar à chuva, resolver o problema, continuar o treino. Depois vou e não sei o quê, chego ali à frente deixei ficar a bomba para trás. Depois vou, chegava acontecia outra peripécia qualquer. Passar num buraco, salta-me um bidão, não dei por ela, eu não tenho água. Agora não tens água. Olha, hoje é dia de moldar caráter, aponta. Pega numa canetinha, aponta, hoje é dia de moldar. E isto acontecia muitas vezes. E depois a competir, sim, quando tu te preparavas, chegavas lá e não saía. Preparavas, chegavas lá e não saía. Aí eu dizia, isto sim, hoje é dia de moldar. Não é hoje, é amanhã, quando tiveres que reagir ao que aconteceu hoje. Amanhã é dia de moldar caráter, avispa-te. Ou seja, hoje sentes-te muito mais forte mentalmente, derivado de tudo o que já passaste no ciclismo. Sim. Eu sinto que se não tivesse essa bagagem, por exemplo, nunca tinha terminado a maratona como terminei, por exemplo, há 2 semanas. E com dores, não é? Tu dizias. Nunca teria terminado aquela maratona. E no desporto, mas não só, como quase tudo difícil na vida, o psicológico é determinante, não é? E, portanto, eu acho que o ciclismo acaba por nos dar um bocadinho isto, que é esta capacidade de resiliência, ir além daquilo que nós esperamos. Porque facilmente eu tendo a ver as pessoas à minha volta, o ser humano desiste muito fácil, mas quando tu és consistente, só o facto de apareceres todos os dias, faz de ti muito mais provável de ter sucesso, não é? Seja lá o que for sucesso. Eu penso sobre isso muitas vezes.
porque não é fácil, mas é para qualquer um aparecer uma vez. Aparecer sempre é que é para poucos. Difícil, é isso. Portanto, fica aqui o desafio. Mário, muito obrigado. Fica o desafio para vocês aparecerem todos os dias, tornarem-se mais resilientes, porque isso só vai levar a mais sucesso, seja o sucesso profissional, seja pessoal, seja o que vocês pretenderem. É um privilégio estar aqui contigo, Mário. Muito obrigado pelas tuas partilhas genuínas. Primeira vez depois de teres terminado a carreira com coisas mesmo exclusivas. E a vocês que estão aí em casa, continuem-nos a acompanhar e até breve. Um abraço. Mário, obrigado. Hein? Tchau. Um abraço. Obrigado. Está top. Boa. Agora o Augusto dizia, opa, esqueci-me de ligar os micros. Estava desligado. Não consigo, não parar. Vou parar porque tipo, já só faltavam 4 km. Eu sabia que fosse, nem que fosse às cambalhotas. 4 km eu chegava lá. Estás a perceber? Mas mesmo assim... Mas até chegar ali, Exato. sofri das boas, que eu estava a ver que não chegava ali, estás a ver?